Boa noite, vamos entrando todos, aqui estamos nós novamente, vamos entrando, boa noite a todos, alegria em encontrar vários amigos aqui. Oi Andréia, tá motivada hoje? Olá. Vamos deixar entrar, está todo mundo me ouvindo bem? Poxa, quanta gente eu gostaria que estivesse junto comigo aqui, mas infelizmente isso não é possível hoje. Eu vejo a Andresa, por exemplo, ainda totalmente trabalhando, não está ligada na nossa live. Vamos entrar na live aí, Andresa. Agora sim, o Tiago Batalha dando exemplo, muito bom, assim que eu quero. Melhorou a saúde, Tiago Batalha? Caramba, estão entrando, legal, Paraná na área, legal, é muito legal. Olha, o Tiago Batalha já está bom então, fico feliz. Então amanhã temos mais trabalho, hein? Bom, gente, então vamos começar a nossa live de hoje, que aqui entre nós, garanto que vai deixar vocês em êxtase. Hoje vamos ter uma noite de êxtase. Mas saibam que às vezes essas êxtases incomodam um pouco, tá? Porque o tema da nossa live é como avaliar o caráter do meu filho. Então vocês sabem, né, que qualquer avaliação incomoda um pouco, né? Todos nós lembramos das provas, lembramos do vestibular, lembramos, enfim, de testes que nós fizemos para passar em seleções. Então toda avaliação incomoda. Então quando nós vamos avaliar um filho, né, indiretamente ou até diretamente, estamos sendo avaliados. Eu vou tentar mostrar na nossa live de hoje que efetivamente, né, avaliar o caráter do meu filho, de alguma maneira eu estou avaliando o meu caráter. Então aviso já que talvez esta live de hoje possa incomodar um pouquinho, hein? Mas, gente, a gente está aqui num plano de paz, num plano de amizade, num plano de educador. Eu estou aqui para educar, para ajudar, para colaborar, não vim aqui para chatear ninguém, tá? Eu vim aqui para colaborar numa coisa importantíssima, que é a educação do caráter do seu filho. É uma coisa muito importante. Às vezes eu penso que os pais não valorizam tanto isso, vocês sabiam? Valorizam talvez o conhecimento técnico, escolher uma boa escola, valorizam que o filho aprenda um inglês, aprenda uma língua, valorizam, enfim, aprender um hobby, uma música, um esporte, mas muitas vezes esquecem, na minha visão, o mais importante, que é a formação do caráter. E quantos pais que eu já tive que consolar durante toda a minha vida como educador, porque vieram chorar no meu ombro que, caramba, meu filho hoje é um drogado, caramba, meu filho hoje está preso, caramba, meu filho hoje está afastado da família, onde é que eu errei? Eu dei tudo para ele, tudo que ele queria eu dava. Esses discursos que a gente ouve com frequência, né? E eu sempre penso, pois olha, onde você talvez tenha errado foi justamente na formação do caráter do seu filho, né? Então, queria que os senhores pais hoje tentassem captar a importância desse tema para que vocês não se arrependam lá na frente. Pelo menos vocês possam dizer assim, olha, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu tinha que fazer como pai, como educador, eu investi no que tinha que investir. Depois sempre tem o mistério da liberdade humana que a gente não controla. Isso a gente não consegue controlar mesmo. Agora, avaliar o caráter de um filho não é uma tarefa muito fácil, aqui aviso já, hein? Eu não vou ser um bruxo aqui com uma varinha mágica e vai delinear, né, alguns critérios, alguns aspectos para vocês ficarem tranquilos. Não, eu vou dar umas pistas, umas pinceladas, mas quero que vocês percebam que não é uma tarefa muito fácil. E muito menos, não é fácil definir o que é o caráter.
tem muitas escolas, tem muitas teorias sobre esse assunto, mas uma coisa é certa, vocês concordam comigo que nós conseguimos pelo menos detectar duas coisas muito claramente como pais. A primeira é a seguinte: nós percebemos que o modo como nós agimos, o modo como nós explicamos, o modo como nós somos, isso sedimenta no filho desde que ele vem ao mundo. A gente percebe isso. Nós somos muito responsáveis pelo caráter do nosso filho. Há uma influência imensa. Quanto ao porquê, isso iríamos longe aqui na nossa live, mas isso é um fato. O filho está sempre nos olhando, o filho está sempre nos imitando até os 6, 7 anos, ele vive por imitação. Então é óbvio que tudo que nós agimos, fazemos, somos, pensamos, sentimos, ele está sendo influenciado. Então, depois, outra coisa que nós percebemos é que nós conseguimos olhar uma pessoa assim e dizer assim: olha aí, ó, que menino de caráter, caramba, esse menino, eu posso confiar. Às vezes ele não sabe definir nem porquê, mas a gente fala: poxa, que rapaz único, com uma peça só, uma pessoa que eu invejo, queria que meu filho fosse assim. A gente olha para uma pessoa e a gente consegue dizer isso, né? Vocês estão pensando agora em vários meninos, em vários jovens, em vários adolescentes, em vários, enfim, pessoas já mais maduras, que eles falam: poxa, que pessoa equilibrada, que pessoa bacana, né? A gente consegue avaliar isso. E também o contrário é verdadeiro, a gente consegue dizer: nossa, que cara mau caráter, hein? Que cara safado, né? Como é que ele foi fazer uma coisa? A gente tem essa percepção, né? Então eu quero que a gente perceba que talvez é difícil quantificar, né, o caráter. Concordo, é difícil quantificar o caráter, mas é muito possível perceber a qualidade desse caráter. E por isso é que quando eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado, eu saí de todas as pesquisas quantitativas. Aquilo não vale para a educação, né? Educação é pesquisa qualitativa, é algo que a gente não define numericamente, mas a gente define de outras formas que a gente vai falar hoje. E uma outra ideia assim, introdutória que eu queria que a gente falasse assim, com muita tranquilidade é assim, né? Também a gente não pode nunca condenar uma pessoa para sempre, dizer assim: pô, aquele fulano é mau caráter, pronto, mata esse cara, etiqueta o cara, né? Mau caráter. Não, isso também não é verdade, né? Nós sempre podemos ter aquela esperança, né, de mudar o caráter de uma pessoa, de apostar nas pessoas. Eu sou sempre um grande defensor de apostar em todas as pessoas, mesmo que ele hoje seja uma pessoa ruim, fraca, difícil de trato, tem dado muito mau exemplo, tem feito atitudes muito reprováveis. A gente tem que ter uma atitude sempre otimista. Um educador otimista faz parte, né, do bom educador. Então, diante dessas ideias introdutórias, eu gostaria de começar a nossa live com um pensamento de um livro que eu gosto muito, e muitos aqui que estão me assistindo conhecem, que chama-se Caminho. É um livro que tem 999 pontos de reflexão, feito para jovens, e logo no 4º ponto, quer dizer, veja que o escritor, que foi escrivá, né, ele valorizava muito esse tema que nós estamos tratando hoje, né? Ele dizia assim: não digas, eu sou assim, são coisas do meu caráter. E ele completa: são coisas da tua falta de caráter. Ser homem, ser mulher. Então, esse ponto eu acho muito significativo, porque de fato nós muitas vezes nos justificamos dizendo assim: mas são coisas do meu caráter, por isso que eu minto, né? Sabe, são coisas do meu caráter, por isso eu bato no cara, né? Sabe, eu sou assim meio colérico, então por isso eu sou impaciente. São coisas do meu caráter. Não. Temos que definir bem as coisas no começo da nossa live. E são coisas do teu temperamento. Temperamento é isso que veio de fábrica, com suas virtudes e seus defeitos. Todos nós temos virtudes e defeitos de fábrica, né? Mas nós não podemos achar, então, que esses defeitos ou essas manias de temperamento justifiquem as nossas ações erradas. Não! Para isso é que a gente precisa ir educando-se, educando os filhos, educando as pessoas, para que justamente esse temperamento com as suas qualidades e seus defeitos possam ser potencializados, as virtudes, ou purificados, eliminados os defeitos,
para que esse trabalho, né, de educação possa ir forjando um caráter. Então, eu quero que vocês percebam que o caráter, né, é algo forjado, é algo trabalhado, é algo que vai sendo construído ao longo da vida. Não é assim, são coisas do meu caráter, são coisas que eu nasci assim. Não. São coisas do teu temperamento. Então, a gente tem uma imensa inclinação a se desculpar, a se perdoar, a não dar muito peso para as nossas ações ruins. A gente sempre tem muita facilidade para criticar os outros, já perceberam? Para falar mal de alguém, você é especialista. Agora, para você se reconhecer com um defeito, como que nos custa, como a gente temos dificuldade em aceitar os nossos defeitos de temperamento. Por isso, saibam que nós precisamos ter esse trabalho de ir burilando esses temperamentos através das virtudes e também desse ambiente em que nós vamos vivendo. Como a gente já dizia, a família influencia muito, mas também os amigos, a escola, o bairro, né? Enfim, a cidade que você mora. A gente sabe muito bem que o povo alemão tem um temperamento muito marcado pelo clima, pelo frio, as pessoas ficam muito em casa, enfim, ainda que tem várias regiões na Alemanha que variam muito, a gente sabe disso. Mas enfim, para entender um pouco a nossa linguagem aqui, e o Brasil, muito calor, muito carnaval, muita festa, então isso tudo vai influenciando o nosso temperamento. Então, a educação ambiental traz uma imensa influência. Mas enfim, eu quero que vocês então, desde o começo, saibam definir temperamento e caráter. Temperamento é então aquilo que vem de fábrica, as nossas reações primárias, aquele nosso primeiro, bate-pronto que a gente tem diante das situações, diante dos fatos, diante das pessoas. Eu gosto assim, eu gosto de dizer que nós temos que imaginar assim, de férias. Sabe quando você está de férias? Chinelão, calção ali, andando no calçadão de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, sem compromisso, sem horário, sem tempo. Esse é o nosso modo original de ser, o nosso temperamento de fábrica, como eu gosto de expressar. Então, há várias formas de você avaliar esse temperamento. Vocês já ouviram falar, existem 3 escolas, pelo menos, que eu conheço. A escola clássica, que são os famosos 4 temperamentos, que hoje aqui está na moda, aqui, muita literatura. Eu, pessoalmente, trabalho com 8 temperamentos. É uma escola mais atualizada, século XIX, XX, o famoso filósofo francês Tanqueray. Inclusive, eu vou dar futuramente uma live sobre esses 8 temperamentos. E tem um terceiro que eu também trabalho e faço uma associação em paralelo para ver, relaciono um com o outro, que chama-se o método Kelsey, Enfim, que ele começou com Jung, discípulo de Freud, depois foi evoluindo, e no século XX, na segunda metade do século XX, Tanqueray lançou os famosos 16 temperamentos. Então, repare, uma coisa muito mais precisa, muito mais, enfim, te cerca muito mais, te define muito melhor, e de alguma maneira esse método que eu uso também orienta muitos jovens para encaminharem-se profissionalmente, porque de fato o nosso temperamento tem uma lógica intrínseca com o teu futuro profissional. Um gerente de banco, imagina aquele cara agitado, não pode ter um temperamento fleumático, não pode, coitado dele, ele ia ficar doido. E assim, um colérico, agitado, irritado, muito ativo, não pode ser um pesquisador que vai ficar num microscópio o dia inteiro, ele vai ficar doido também. Reparem como o temperamento tem uma lógica com a sua vida profissional, com o seu futuro. Então, isso eu também gosto de trabalhar, mas aqui não dá para agora a gente explicar tudo isso. Mas eu quero que vocês percebam que cada ser humano, quando vem ao mundo, ele tem um temperamento que, de alguma maneira, ele vai puxando para um desses nossos motores que eu tanto gosto de falar nas minhas lives. Inteligência, afetividade e, no meio, a vontade. Um dos temperamentos vai puxar para um. Então, aquele que é mais fleumático, como eu dizia, que no outro método Kelsey se chama NT, os famosos NTs, que aqui alguns já conhecem, esse tende a ser mais racional, pouco afetuoso, tem vergonha de demonstrar os seus sentimentos, tem muita dificuldade de se organizar, um cara assim meio paradão, assim. O nosso colérico, que a gente acabou de falar também,
ele é muito dinâmico no método Tanqueray, SJ no Kersey, né? Ele tende a ser um voluntarista, uma pessoa prática, dinâmica, né? meio mão na massa, meio organizativo, enfim, a pessoa que adora organizar, ser líder, mas tem dificuldade às vezes de refletir, de ser prudente, tem dificuldade, né, às vezes de controlar os seus afetos, as suas explosões, as suas paixões, é uma pessoa muito apaixonada. E temos também o pessoal que tem mais para o mundo afetivo, né? Aquele mais melancólico, sanguíneo, aquele mais sentimental, está sempre meio na lamúria, meio sentindo a gata borralheira, né? Ali, né? A Cinderela. Então tende a ser mais afetuoso, mais carinhoso, ele é muito legal para falar com as pessoas, mas também pensa pouco, né? Muito fraco de vontade, não gosta de estudar. Reparem como então os temperamentos vão puxando ou para a racionalidade, ou para a força de vontade, ou para a afetividade. Então, olha a confusão que há lá dentro. Então, tem que haver esse trabalho então, da educação, dos pais, da escola, de todos os educadores, para ir ajustando esses motores. A gente já falou várias vezes disso, né? Todos têm que trabalhar com os 3 motores, os 3 motores têm que ir se formando. E essa formação desses 3 motores, inteligência, vontade, afetividade, harmonizando-se, sincronizando-se, né? Trabalhando juntos, todos no mesmo busca do bem, da conquista da verdade, da beleza e da bondade, tudo isso é que vai formando o caráter. Então, o temperamento trabalhado, formado pelas virtudes, é o que a gente pode chamar de caráter. Então, um homem de caráter é um homem virtuoso. Está certo que as virtudes têm outras finalidades, não só de formar um caráter, mas o que forma o caráter são as virtudes. Temperamento mais virtudes igual a um homem de caráter. Isso está muito claro. Isso é importante vocês entenderem, para a gente entender como vai avaliar o caráter do filho. Se você não entender o conceito, você vai ficar sempre meio confuso. Então, o caráter é isso que vai configurando o modo de ser de uma pessoa. Certo? E como diz a filosofia, o agir sempre segue o ser. O modo de agir sempre vai seguir o modo de ser. Se é um modo de ser bom, obviamente o agir vai ser muito bom. Se o modo de ser ali está meio complicado, não está bem sincronizado esses motores, tem muita areia, muita confusão nas engrenagens ali do nosso ser, a coisa não está rolando direito, sincronizado, então o nosso agir vai trazer consequências. E é isso, não tem como evitar. Às vezes a gente, não sei como é que a pessoa foi fazer isso. Eu sei, é só explicar o que veio antes. Então, o caráter é o temperamento trabalhado, forjado, né? E isso é o que a gente tem que avaliar hoje. Mas saibam que quando a pessoa então, vai formando esse caráter, ele vai também ter uma facilidade para ir se encontrando. Tanto a base da tua identidade, afinal, quem eu sou, afinal, o que eu tenho que fazer? A gente já falava há pouco, que tem a ver com as profissões, mas não é só as profissões, tem a ver com o projeto de vida, com o projeto de família, o projeto de ação social, o projeto religioso, tudo isso está dentro desse caráter. Olha a importância de você ser um homem de caráter. Um homem de caráter ele vai ter uma facilidade imensa para se encontrar e para realizar grandes façanhas. O homem fraco de caráter ele vai ter medo de fazer isso e vai fugir desse projeto vital que foi pensado para ele desde toda a eternidade. Então, repara, à medida que a pessoa vai se encontrando, vai vendo a sua própria identidade, vai nascendo a pessoa humana. A pessoa humana, que eu tenho falado nas lives anteriores, que é onde também mora esse coração que bombeia amor, que bombeia espírito, que bombeia serviço, que bombeia sentido na vida. Então, reparem como está tudo interligado, né? Um homem de caráter, né? Se sente pessoa, se sente uma pessoa de coração, uma pessoa enamorada, que tem, portanto, uma imensa energia para realizar um projeto de vida e é feliz ao longo da sua vida, né? Escolhendo esse projeto livremente, porque ele, no fundo, ele quer ser feliz amando. Então, isso tudo, a gente agora alinha esses astros todos, que às vezes a gente não consegue alinhá-los, mas é assim que a coisa se processa numa pessoa humana. Então, por isso é muito importante que um pai que está me ouvindo agora, que está querendo, enfim, fazendo essa avaliação, é importante que ele pense assim, puxa, então eu tenho muita responsabilidade, né, de formar esse caráter do meu filho. Porque desse caráter depende a identidade dele,
depende a vocação dele, depende a realização dele, depende tudo. Por isso que eu dizia há pouco, quantos pais se arrependem depois de não terem investido nessa formação do caráter. Então, por isso, atenção agora, uma ideia importantíssima da nossa live. Um pai, ele não pode ficar assim, indiferente em relação ao filho. O tempo vai passando, vai passando. Ah, meu filho está ótimo. Ah, está indo bem lá na escola, não dá trabalho nenhum. Ele é um doce de menino, sabe? É um garoto maravilhoso. Então o pai fica tranquilo e não faz uma avaliação mais profunda do seu filho. É isso que eu vim trazer hoje. Senhor pai que me escuta, por favor, entenda. Você tem que avaliar o seu filho com profundidade. Desde que nasce, mas hoje eu vou trazer, porque a nossa live ficaria gigantesca, eu tinha que fazer cercar um pouco o tempo, então eu vou ensinar vocês a avaliar o filho a partir do Fundamental 1, com 6 anos de idade, depois no Fundamental 2 e no ensino médio. Eu acho que esses 3 períodos são os mais importantes, porque no Fundamental 1, o seu filho já tem racionalidade, ele já pensa com você, ele já tem consciência. Já vou explicar melhor isso, mas então é óbvio que na educação infantil também já dá para ir formando o caráter, evidentemente que sim, mas é mais difícil, porque ainda a criança não tendo racionalidade, você não pode controlar muito. Por isso tem muita mãe até que me pergunta, meu filho está mentindo demais com 3 anos, estou assustada com o caráter dele. Eu falo, minha senhora, não fique tão assustada assim, porque ele ainda às vezes não faz aquilo com nenhuma intencionalidade. Não tem ali nada muito grave, sabe? Uma mentirinha ou outra na educação infantil, às vezes não é nem mentira. Às vezes é uma afetividade meio assustada que cospe ali uma resposta para não ficar de castigo, mas no fundo não é uma intencionalidade torta. Está dando para entender? Quando que no Fundamental 1 já há uma intencionalidade, já há uma consciência, ali a coisa já está pegando, então ali já está formando o caráter. Sabe como eu gosto de imaginar formar o caráter? Como os reis faziam antigamente. Lembra que ele tinha um anel, pegava aquela cera e selava na carta ali a marca real. Pois o caráter é uma coisa assim mais ou menos parecida. À medida que você vai forjando virtudes, vai forjando hábitos bons, o seu filho vai forjando uma forma quase que definitiva. Então é óbvio que na educação infantil não culpe tanto seu filho. Já me vieram perguntar, mas o meu filho mente muito. Não é bem uma mentira ainda. Então calma. Vá corrigindo, vá insistindo, vá pondo, como a minha mãe fazia, vá pondo pimenta na língua. A minha mãe fazia isso, aí que absurdo. Hoje ela seria processada, coitada. Mas quero que você perceba que a formação do caráter e a avaliação tem que ser muito mais a partir mesmo do Fundamental 1, de 6 a 10 anos. Fundamental 2, eu acho que é o momento mais decisivo, já vou dizer por quê. E no ensino médio já é um final de um processo. Agora eu vou te contar uma história antes de a gente começar a fazer as avaliações e ensinar a fazer essas avaliações. Vocês sabem que isso é uma coisa bem interessante para falar desse tema. Sabia que as empresas hoje já estão selecionando pelo caráter? Eu não vou falar qual é a empresa que eu soube que fez isso há pouco tempo, para não ficar sendo antiético, publicamente, expondo as pessoas. Mas uma empresa importante aqui do Rio de Janeiro foi numa universidade, e todo mundo se formando em economia, também não vou dizer qual mas eles estavam precisando de pessoas gabaritadas para trabalhar na área de investimentos. Olha que coisa importante. Então foram lá, aquela famosa carta convite, vem à nossa empresa, vai ter chazinho, vai ter coffee break, a gente vai selecionar o tal, e fizeram um teste individual de seleção dos candidatos. Sabe como é que foi esse teste? Atenção, primeira pergunta para entrar na área de investimento do banco. Você pode me dizer como é que é hoje a sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, e como é que você se relaciona com eles lá na sua casa? Os candidatos ficaram assim um pouco admirados com a pergunta, porque afinal, o que isso tem a ver com o meu trabalho de economista? O que isso tem a ver com a minha matemática financeira, com minhas análises de curvas e bolsa de valores? Segunda pergunta do teste de seleção, atenção.
Poderia me dizer quantos amigos hoje você tem? Amigos de verdade, esses que você vai na casa, que você ajuda, colabora. Não esses amigos de internet, né, que na verdade são mais contatos, são mais seguidores, sei lá o que for. Mas então, quantos amigos você realmente tem e o que você faz com eles no fim de semana? Você pode me explicar? Os candidatos continuaram ficando meio admirados com esse teste de seleção empresarial, né, e iam respondendo muito bem. A terceira pergunta, aí eles foram todos na lona. Eles poderiam dizer, você poderia me dizer quantos livros de literatura, de ficção, você tem lido nos últimos 6 meses? E qual foi o que mais te impressionou? Quarta pergunta, quantas horas por semana você hoje dedica às redes sociais, né? Você está conectado ali no Instagram, no YouTube, né? Quanto tempo você fica, né, vendo séries? E você podia me dizer como é que você aproveita esses instrumentos maravilhosos que nós temos hoje para trabalhar? Então, e eles iam respondendo, né? E a quinta e última pergunta, acreditem. Você poderia me dizer o que você fez nas últimas férias de verão? Aí vocês estão pensando, o que isso tem a ver com a seleção de uma empresa? Tudo a ver. Hoje, o que eles estão atrás é de jovens de caráter. Está faltando no mercado. Eu não vou dizer qual foi o resultado dessa seleção, tá? Mas não foi muito boa, não. É interessante isso aqui, gente. Quer dizer que o currículo, então, não serviu para nada? Nada. Eles tinham um canudo lá maravilhoso, a família investiu grana naquelas escolas caras, naquela universidade cara, estavam todos os pais orgulhosos que meu filho está indo muito bem, e depois lá na frente, parece que não estava indo muito bem assim. Então reparem, olha a importância de você trabalhar esse tema do caráter. Vamos aprofundar agora no conceito de caráter? A gente tem que entender também agora o que é o caráter. A gente já entendeu a diferença entre temperamento e caráter. Agora a gente precisa avaliar um assunto, a gente tem que saber defini-lo. Então, vamos defini-lo? Então, olha aí. Definição de caráter, eu fui em várias fontes, obviamente, e encontrei 4, que você vai ver que há uma interseção de ideias, uma interseção de conceitos, mas que vão nos ajudar depois para poder avaliar corretamente, né, as nossas crianças no Fundamental 1, 2 e médio. Primeira definição, um homem de caráter é uma pessoa que direciona firmemente a sua vontade para objetivos bons, que se comprometeu a realizar livremente. Segunda definição, vocês vão ver que há uma semelhança, é uma pessoa leal a princípios nobres, que não cede às conveniências oportunistas de cada momento. Seus critérios independem daquilo que os outros vão dizer. Pessoa de caráter. Terceira definição, se assemelhando às anteriores, uma pessoa perseverante, que obedece fielmente à voz da sua consciência bem formada. Esse é um homem de caráter. E última definição que a gente vai aqui trabalhar na noite de hoje. Diz assim, um homem de caráter é uma pessoa que vive uma unidade de vida. Sempre o mesmo por dentro. Então, existe ali uma identidade clara de quem ele é e o que tem que fazer em cada dia, em cada momento. E, consequentemente, é o mesmo por fora. No relacionamento, na socialização, enfim, no exemplo. Então, olha que definições interessantes, muito atraentes. Dão uma vontade de querer ser tudo isso, verdade? E a gente agora, se a gente faça uma análise, como a gente costuma fazer nessas análises qualitativas, que eu gosto tanto de expor, há umas palavras-chave aqui nessas 4 definições. Sabem quais são? Sinceridade de vida, é um homem de caráter. Coerência de vida, homem de caráter. Homem que segue a sua consciência, bem formado. Então, esse é o primeiro grupo de palavras que eu chamaria assim mais racionais. Aqui é uma coisa aqui dentro da minha inteligência e da minha memória e da minha alma espiritual que me orienta, que me ajuda a encontrar essa verdade sobre a minha vida, sobre as minhas ações. Segundo grupo de palavras-chave, homem de força de vontade, aprendeu a amar, há uma voluntariedade
atual. Eu sempre quero as mesmas coisas coerentemente, porque eu penso nisso e me sinto um homem enfim, único. Não sou um camaleão que muda toda hora de opinião, de vez, de gosto, de mulher, de trabalho, de projeto. A pessoa está sempre ali. Não, a pessoa, peça só. Homem de caráter, peça só. Esse cara eu confio. E o terceiro grupo de palavras-chave é lealdade a princípios, compromisso, fidelidade crescente, liberdade diária. Reparem quantos conceitos importantes a gente foi puxando, pensando das definições anteriores. E é em cima justamente dessas definições, dessas palavras-chave, que eu vou agora fazer essas avaliações de como estão indo os vossos filhos. Como é que nós temos que fazer essas avaliações? Porque, repara, a gente tem princípios então para fazer isso. Não é assim uma coisa sentimental, uma coisa, sei lá, meio no fim. Não, eu acho que o meu filho está indo bem no meu filho. Não. Quais são os teus critérios? Então o que tu vai perceber agora, que isso aqui é muito interessante, viu? Eu demorei antes para descobrir tudo isso, sabem disso, hein, gente? Não é uma coisa assim tão rápida, parece que está sendo tudo muito fácil. Não, isso aqui é anos e anos e anos de pesquisa e estudo, tá bom? Não é que eu devo me valorizar, é para vocês entenderem que isso aqui é muito intelectual, tá? Então tem que pensar um pouco. Vamos lá. Então, quero que vocês percebam que, obviamente, né, há então uns critérios da avaliação, uns critérios qualitativos, não quantitativos, como eu já dizia no começo da live, mas que nos ajudam a fazer essas avaliações, como é que o meu filho está na educação fundamental 1, né, de 6 a 10 anos, de 6 a 11 anos, 6 a 10 anos de idade, desculpe. Há uns critérios, a gente já vai ver. Mas antes de eu começar agora a destrinchá-los, quero que vocês também percebam isso. Eu não sou uma pessoa assim que gosta de formatar as pessoas, né? Então, pronto, todo mundo vai ser assim. Não é bem assim. Né? A gente precisava só, para efeito de uma exposição, de uma live, organizar um pouco as ideias para a gente poder, né, seguir, né, uma linha de raciocínio. Mas vocês vão ver que, de fato, todas aquelas palavras-chave que eu fui pensando, aquele primeiro bloco, aquele segundo bloco, aquele terceiro bloco, na prática, é exatamente Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Isso eu descobri preparando a live, quero que vocês saibam disso, né? Porque eu via tantos conceitos ali que eu podia escolher, mas quando eu fui pensando de acordo com as definições, eu vi que no fundo ali havia uma evolução. No fundo ali havia uma lógica intrínseca que eu descobri preparando a live. Por isso que é muito bom fazer lives. Por isso que eu gosto de ficar aqui à noite com vocês, pensando junto com vocês. Porque, na verdade, né, eu mesmo vou descobrindo coisas novas. Como qualquer educador, como qualquer pesquisador, a gente está sempre abrindo novos horizontes. Então essa foi uma grande luz que eu tive essa noite. Quero que vocês saibam que, de fato, a evolução do caráter de um filho, ele é progressivo. Não é assim estanque, não. Você tem que investir em virtudes. Eu já falei várias vezes, tem que começar com a temperança, depois tem que começar com a fortaleza, depois temperança e fortaleza tem que ir para a amizade, generosidade, justiça, depois a prudência. Há um caminho lógico para o desenvolvimento da virtude. Também existe um caminho lógico, obviamente tem um paralelismo com essas virtudes, porque as virtudes têm outras funções, além de formar o caráter, tá? Então aqui não vai aprofundar. Mas pensando então na avaliação do caráter, quero que vocês saibam que há de fato então, né, um caminho. Então, senhor pai, você está com um filho de 6 a 10 anos, atenção agora, que agora vai haver uma evolução nessa explicação, tá? Então vai se ligando. Então, qual é o primeiro trabalho, você como educador? Porque aqui vem uma coisa importante que eu esqueci de falar. Desculpem aí. É que quando eu vou avaliar, eu falei no começo, mas agora muitos entraram depois, eu quero que vocês saibam disso. Quando eu vou avaliar o caráter do meu filho, no fundo eu tenho que avaliar 3 coisas. Atenção agora, hein? Isso é bem importante, por favor. Falei que tinha que pensar um pouquinho. Quando eu vou avaliar o caráter do meu filho, eu tenho que avaliar 3 coisas. Primeiro, o que é que eu fiz como educador, né? Eu tenho um papel nesse trabalho de formar o caráter. Eu tenho umas responsabilidades educativas no Fundamental 1. Eu tenho depois umas responsabilidades como pai, como mãe, de formar o meu filho em alguns aspectos no Fundamental 2.
Se eu não fizesse o meu trabalho, essa é a minha responsabilidade como educador, não vai acontecer nada. É aquilo que a gente falava no começo, depois você se arrepende, por que eu fiz com o meu filho? Eu dei tudo para ele, eu dei tudo materialmente, mas você não o formou bem. Então, eu gosto de dividir essa avaliação em 3 colunas. Tem aqui uns quadros que eu fiz aqui, que quero que vocês não anotem nada, por favor. Eu vou mandar esses quadros, todos esses quadros, eu vou mandar amanhã no meu feed. E vocês todos vão poder copiar, anotar depois com calma, estudá-los. Eu quero que vocês estudem esses quadros do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do médio. Vocês tendo esses quadros, vocês vão ter assim, umas referências muito próximas da realidade. Não vou dizer que são exatas, porque eu já falei que não gosto de formatar ninguém, mas que são muito próximas, são da realidade. Por que eu sei disso? Porque hoje eu sou professor do Fundamental 1, tenho uma experiência muito vívida há 4 anos com várias crianças dessa idade, então eu fui estudando tudo isso nesses 4 anos. Fundamental 2 e em média, então, é que eu tinha mais 25 anos de experiência, tá? Então dá bastante quilômetro rodado para você lembrar de milhões de jovens que já passaram pelas minhas mãos. Então, por isso, tudo que eu vou falar aqui, obviamente, tem uma experiência vital. Isso é muito importante que vocês saibam disso. Eu não sou um teórico da educação, eu sou um experiente pesquisador, que eu observava tudo e depois eu ia atrás da teoria. Eu fiz sempre ao contrário. E por isso que eu sou um homem que eu sei explicar com convencimento, porque eu estou falando de nome e de sobrenome de milhões de pessoas que eu conheço agora, e todos vão passar pela minha cabeça agora. Deu para pegar? Então vamos lá. Primeira coisa, quais são as atitudes do educador quando o filho está no Fundamental 1? Então, ele tem que se preocupar principalmente em 3 coisas. 1, explicar para o filho, atenção que eu vou falar agora, não precisa anotar que eu vou mandar esses quadros, que existe um certo e errado. Existe uma verdade. Existe uma verdade. O filho, desde os 6 anos, tem que ouvir: está certo, está errado, está certo, está errado. E qual é a reação esperada, então, de um jovem que é bem educado nesse certo e errado? Então, a pessoa tem que estar perguntando com frequência: mãe, isso pode? Pai, isso pode? Pode, não pode? Isso é a reação esperada de uma boa educação nessa faixa de 6 a 10 anos do Fundamental 1. É assim que você vê se está indo bem esse meu filho. E como é que eu avalio? Então, atitude do educador, que eu tenho que falar, educar, explicar. Atitude esperada de fruto desse trabalho de intervenção educativa, e depois qual é o resultado disso, né? Depois de um tempo, como é que você pode avaliar se está forjando o caráter do meu filho? Como é que eu posso saber que está indo bem? Então, você percebe em 2 virtudes fundamentais do Fundamental 1. Primeira, sinceridade. A pessoa é sincera, ela pensa: pô, menti, eu agi de forma errada, eu menti. A pessoa reconhece: errei, menti. Repara, é uma mentira completamente diferente da educação infantil. Agora é uma coisa consciente, querida, ele está escolhendo o erro. Tá? Então, a sinceridade é a virtude número 1 do caráter de uma criança de 6 anos. É a virtude que você não pode deixar escapar. Se você forma um filho na mentirinha, caramba, você vai se complicar muito. Então não deixe seu filho nem mentir um pouquinho. Isso já está quebrando o caráter dele. Segunda virtude, ligado, pois é certo e errado, é a obediência, evidentemente, né? Uma criança que vai sabendo o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Então, o certo é esperar que ela obedeça. Se ela não obedece, está sendo desobediente, aquilo já está forjando uma criança desobediente que lá na frente vai dar muito problema. Os corruptos de colarinho branco são crianças que não foram educados na obediência e na sinceridade quando tinham 6 a 10 anos. 100% dos casos. É assim que a vida funciona. Então, é muito bom que quero avaliar como é que está o caráter do meu filho com 6 a 10 anos. Ele é uma pessoa sincera. A gente percebe que lhe custa ser sincero, mas ele se esforça. Quando ele percebe que mentiu, vai lá e pede perdão e fala a verdade. Se você vê o seu filho ser sincero, você tem que vibrar, tem que abrir uma champanhe, comemorar com a sua esposa. Caramba, que legal, meu filho agora é sincero, ele perdeu o medo de abrir a alma. Segunda obrigação do educador nessa faixa etária, tem que mostrar para o filho também que existe o bem, o bom e o mal. Existe o bom e o mal, existe a bondade no fundo. Antes era a verdade, agora existe uma bondade intrínseca nas coisas.
Então, né, o seu filho tem que ir percebendo a alegria de fazer coisas boas e tem que ficar alegre. Que bom que eu estou ajudando, que bom quando eu estou organizando uma festa, que bom que eu dei um presente para minha avó. Isso é normal, ele tem que ser uma pessoa alegre no bem e triste, indigna diante do mal. É muito bom quando você vê um filho, né, falando até um palavrão, né, no carro com o seu filho, porque viu um cara sendo assaltado. Quando você vê um filho indiferente diante do bem e do mal, mau sinal, mau sinal. Ele não pode se acostumar, como às vezes acontece com a televisão, muita notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, a pessoa vai ficando meio que indiferente entre o bem e o mal. Isso é péssimo. Nós temos que ter uma sensibilidade muito acordada, muito efervescente para não habituar-se diante do bem e do mal. A gente tem que estar sempre muito firme. Por isso o culto de fadas é importantíssimo nessa época da leitura. Tem que ler muito sobre isso, porque vai dando essa sensibilidade para a bondade. Então, quer saber como é que você avalia o caráter do filho nesse aspecto? Você é uma pessoa generosa. Porque quando ela fica alegre, quando é generosa, é lógico que ela vai ser muito generosa. Ela é feliz compartilhando brinquedo, compartilhando livros, compartilhando recreio, dando lugar no time, no clube, no colégio. Quando você percebe que o filho é uma pessoa generosa, que não quer sentar sempre na frente, no carro, que ele não quer sempre ficar no melhor lugar na sala, que ele não quer sempre escolher o filme ou o desenho. É uma pessoa que sai assim, está indo bem, o caráter dele, ó, beleza, está indo muito bem. Depois, ainda um terceiro aspecto dentro do Fundamental 1, então, explicar ao filho que há um certo e errado, verdade, que há um bem e um mal, que é a bondade, e há um bonito e um feio. Educar na estética, a ética da estética é fundamental. O seu filho tem que apreciar uma sala bem arrumada, bem decorada. Ele tem que gostar de uma mesa de jantar bem posta, os talheres certinho, o copo na inclinação certa, onde está o guardanapo, onde é que está os... Sabe, essa estética da vida em família é tão importante na educação estética da criança. Gostar de uma roupa nova, de escolher uma roupa nova, de gostar de uma paisagem, de um pôr do sol. Tudo que fomente a estética, você está ajudando o seu filho a depois, lá na frente, a escolher o bem e a verdade. Estética e ética são palavras parecidas, mas estão muito próximas. E quando a pessoa não é educada na estética, tanto faz a maneira de vestir, tanto faz a bagunça da casa, tanto faz uma cozinha desordenada, tanto faz a roupa, tanto faz as normas de etiqueta, de boa educação, que hoje está tão desvalorizado, que os pais não percebem que a etiqueta não é só uma questão estética, de socialização, de fazer boa figura, é uma questão interior, de beleza interior. E há o famoso site aí, que aqui a nossa querida Paula Sérgio talvez esteja nos escutando, a beleza cura a alma. E a feiura, pois, deixa essa alma muito doente. E há hoje gente muito doente porque não foi educado na estética. Isso é uma live que eu vou fazer futuramente, que é muito lindo isso aqui, tem muita profundidade, vamos avançando. Então olha, como é que eu avalio meu filho de 6 a 10 anos? Sincero, obediente, generoso, e ele gosta da estética, gosta da ordem, gosta de se vestir bem, gosta de ser elegante, gosta de ser bonito. Bonito por dentro, bonito por fora. Como é que a gente avalia o caráter do meu filho que está no Fundamental 2? Vamos avançando. Então, reparem, eu não posso ir descuidando esse investimento nessas ideias anteriores. Tem que continuar na mesma sinceridade, tem que continuar na mesma obediência, mas agora começa a haver umas novas virtudes, umas novas fontes de verdade, umas novas fontes de bondade, que eu chamo, atenção senhores pais, quais são as virtudes que eu tenho como responsável da educação fazer com meus filhos? Eu tenho que ensinar a responsabilidade, eu tenho que ensinar a fortaleza e tenho que ensinar a terceira virtude, que é a qualidade dos amigos. Olha que coisa importante. Então, um bom pai, ele tem que chegar com o filho lá que está com, portanto, 11 a 14 anos, também nessa faixa agora, plena adolescência, Fundamental 2, muitos problemas na escola, muito professor novo, aquela confusão toda da puberdade, toda aquela sensualidade arrebentando, toda a atração sexo oposto, aquela confusão toda que nós conhecemos muito bem. Então, o pai tem que saber, com muita calma, com muita serenidade, e filho, você tem que ser responsável pelos seus deveres. Você agora já tem 11 anos, você agora já tem capacidade de abstração, porque só com 11 começa a abstração, você já consegue fazer um horário, você agora já consegue assumir deveres escolares, você já consegue assumir deveres familiares. Então, assuma o seu papel
de homem aqui na casa, o seu papel de mulher, assuma a sua responsabilidade na escola, assuma. Então o pai tem que ir jogando, assuma. Não fazer por ele, ainda que a gente tenha que aprender isso na educação infantil, no fundamental, mas agora é para valer. Agora você não pode ficar adiando. Então, como é que eu vejo a reação esperada de um filho que está no Fundamental 2 depois dessa formação que eu fui insistindo na responsabilidade? Eu vejo se o filho já faz um horário de estudo. O filho já sabe fazer um horário de estudo e assume as suas provas, assume os seus trabalhos escolares, assume os seus encargos na família, assume os seus encargos na escola. Sabe, é uma pessoa que vai ali a 11 a 14 anos, pô, o cara já está ali meio homenzinho, meio mulherzinha. Pô, peraí, eu não posso ficar agora sendo a secretária do meu filho. Olha, amanhã tem prova, não esquece a lição de casa. Olha, não esquece de levar para a tua tia o presentinho. Não, pô, ele já tem 11 anos, ele já tem 12 anos, já tem 13, já tem 14. Por que você quer fazer? Você quer ficar sendo a babazinha do seu filho? Não pode, pelo amor de Deus. Então, como é que eu avalio o caráter do meu filho nesse aspecto responsabilidade? Querem saber? Notas escolares. Muito objetivo. Você está indo mal na escola? O caráter dele está mal. Como é que ele cumpre as suas obrigações que você deu para ele? De cuidar na casa do lixo, né, de assumir depois o cuidado do cachorro, né, até de pagar uma conta no banco, né, por que não? Um cara de 14 anos pode pagar uma conta no banco tranquilamente, qual é o problema? Né? Ordem no quarto, como é que ele está assumindo as suas gavetas, suas roupas, ele sabe já colocar as roupas nas suas gavetas, tudo ordenadinho, os seus cabides, ele já sabe colocar, a sua roupa na mala quando viaja. Olha, você ainda faz a mala do seu filho para viajar? Pelo amor de Deus! Eu, por acaso, fiz uma viagem com adolescentes agora no verão. Eu tinha um jovem lá de 18 anos, que tomara que não esteja me escutando agora, né? Eu não sabia fazer uma mala, 18 anos, né? Então foi uma bagunça aquela viagem, porque não tinha roupa suficiente para viajar, um absurdo. Então é óbvio que uma mãe que não educa com 11 a 14 anos o filho a fazer uma mala, o caráter dele não está bem, vai ter problemas, com certeza. Deixar ele começar a comprar alguma coisa, deixa ele comprar uma camisa, cara, deixa ele escolher, dá um dinheiro, vai lá comprar uma camisa, só para ver como é que ele se acha, como é que ele escolhe, e ganhando critério. A gente tem que ir soltando, a idade começar a soltar a pipa, gente, não pode ficar ali querendo fazer tudo. Pô, quando é que vai soltar então? Quando é que ele vai aprender a errar? Quando é que ele vai, essa compra está errada. Eu lembro perfeitamente de um sapato que eu comprei nessa idade, sola de plástico, é absurdo. Depois eu escorregava na chuva, era uma porcaria, eu joguei o sapato fora, mas eu aprendi, nunca mais esqueci. Mas é assim que a gente tem que aprender a educar os filhos. Então, responsabilidade, primeiro aspecto, que você pode avaliar como é que está nesses resultados. Segunda virtude, como eu dizia, fortaleza. O seu filho tem que, nessa idade, 11 a 14, que é a idade da adolescência, a idade que está meio mole, meio que não quer nada, e desanimado, não quer estudar, não quer sair de casa, quer ficar no celular, no computador, no videogame, aquela moleza típica do adolescente, rebeldinho. O que ele tem que fazer? O pai tem que ensinar, o filho tem que ter hábitos de luta, você tem que ter hábitos de virtude, de fortaleza, você tem que aprender a enrijecer a sua força, então você tem que aprender a levantar da cama logo que o celular toca, você tem que aprender a tomar um banho frio de manhã, você tem que aprender a comer chuchu, você tem que aprender a fazer um esporte, vai subir na montanha, vai na Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, vai numa cachoeira, pega um banho frio, sabe, esse tipo de atitude, vai fazer um esporte, vai fazer uma luta, sabe? O pai tem que jogar ali uma energia, a mãe também, no caso, mas aqui o papel do pai é bem mais importante, no fundo, ensinando o filho a parar de reclamar, ai tá frio, ai tá calor, a mamãe não gosta, sabe, isso era na fase anterior, acabou, agora o cara tem que pegar pesado, porque a vida é dura. A vida é dura para quem é mole, né? Famoso ditado. Então é óbvio que a gente tem que estar ali muito preocupado, né? Nessa formação. Isso é uma coisa que o pai tem que ensinar, tem que insistir. Eu sei que ele não vai gostar, mas tem que insistir. Aí como é que eu posso saber se o filho está indo bem? Constância, um filho constante nos seus objetivos, o cara que começa meio e acaba as coisas, tem iniciativas pessoais, sabe, aquele garoto que é legal, né? Mãe quer fazer uma festa, mãe quer fazer uma viagem, mãe eu quero ir e tal, e a mãe percebe que ele já está indo amadurecendo, está indo bem, então se ela pode ir, quem é a família que vai, qual é a casa e tal, liga para a mãe, fala com o pai, organiza as coisas e deixa o filho, deixa ele ter iniciativa, deixa ele fazer uma festa surpresa, deixa ele fazer, não sei, um sarau com os amigos à noite, deixa ter iniciativa, ele está se soltando, está na adolescência, precisa ganhar confiança.
Depois, vencer os altos e baixos da afetividade. Nessa época da adolescência, tem muitos medos, muitas inseguranças, muitas raivas, muitas invejas, muitos ciúmes. A menina, então, um pouco mais que os homens. Então, sabe, você tem que ir lá, né? Deixar a pessoa se auto-equilibrar. Então, é muito importante que... Como é que eu avalio meu filho na fortaleza de 11 a 14 anos? Quer saber? Qual é o controle dessa criança? Ela consegue controlar o celular? Ela consegue controlar, pois, a série, a televisão? Ele consegue controlar, né, pois, a sexualidade? Então é que você tem que enfrentar, tem que falar com ele, tem que explicar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, por que não pode. Tem um famoso site que eu já vi várias vezes aqui, que chama-se amortotal.org. Você entra com o seu filho, a mãe com a filha, e explica como é que é toda a questão da sexualidade, com muita serenidade, com muita paz, e você explica. Assim, dá para saber como é que o meu filho está no caráter, pensando como é que está o seu autocontrole, né? Para viver toda essa impulsividade, toda essa afetividade meio desgovernada. Depois, amigos. Então, o terceiro aspecto desse item. Então, como é que ele está excluindo os seus amigos? Quais são os critérios para fazer bons amigos? Amigos que têm valores, que têm ideais, que têm metas altas. Isso que o pai tem que falar para o filho. Busca amigos bons. Filho, vai atrás de gente que vale a pena. Não vai atrás desses pé rapazes aí que você não vai levar em nada a tua vida, cara. Dos teus amigos vai influir tanto o teu caráter. Os amigos, nessa fase de 11 a 14 anos, são o que mais marcam o caráter de um jovem. E das meninas também. E hoje em dia, as meninas talvez um pouco mais, porque está uma coisa meio enrolada aí que eu não vou entrar aqui, mas elas estão sofrendo muito essa pressão do liberar geral. Tenho muita pena das meninas hoje. Aqui as mães que estão me ouvindo estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Elas não estão indo num bom caminho. Está uma pressão social muito ruim. Filhas de 12 anos meio que liberando geral. O que é isso, gente? Né? A sexualidade é uma coisa muito séria, muito bonita quando é feita, com a finalidade correta, mas quando está tudo assim meio desvairado, vai dar muito problema. A gravidez precoce é um problemão no Brasil, a gente sabe disso, mas porque está havendo pressão errada para essas coisas. E por fim, então, quando eu indico para os meus filhos quais são os critérios para escolher amigos bons, como é que eu avalio? Eu avalio, pois, que tem amigos bons, que estudam, ele faz trabalhos conjuntos, os pais também ficam se preocupando em conhecer as famílias. Então, como é que eu avalio? Festas que ele frequenta, viagens que faz, níveis de transgressão que ele tem, níveis de timidez, níveis de serviço, quantas horas ele estuda com os amigos e número de amigos. Se não tem amigos, o caráter do seu filho não está nada bem. Ele está ainda hiper atrasado, imaturo, está ainda brincando de carrinho lá atrás. Isso é uma coisa que o pai tem que estar bastante preocupado. E então a gente chega no ensino médio, 15 a 17 anos. Então, além de continuar mantendo todos aqueles hábitos que a gente falava, sinceridade, obediência, generosidade, lembram? E agora responsabilidade, fortaleza, bons amigos. Agora o pai tem que fazer esse acabamento, sabe? Esse toque final, que pois, o que o pai tem que fazer num filho que está no ensino médio, está com 15 a 17 anos? O que um pai tem que fazer inicialmente? Então, conversa assim, sabe? Aquela conversa relaxada, assim, de homem para homem, mãe para mãe. Pô, e botar nele uns ideais altos. Pô, cara, você tem que fazer o ITA. Você tem que ir para os Estados Unidos, cara. Você tem que ir para a Europa fazer Sorbonne, em Paris, cara. Você tem que fazer um doutorado, né, sabe? E colocar metas altas. Isso é um bom pai, sabe? Sabe, isso é o exemplo do pai nessas coisas, é muito importante. Se o pai é um cara que estuda, que lê, que é exemplar no trabalho, ele vai ajudar, tem moral, tem autoridade moral para fazer isso. Se não tem, poxa, pelo menos tenta estimular. Eu também estou me esforçando no meu trabalho, né? Eu estou tentando melhorar o meu emprego, estou tentando ganhar mais. Alguma coisa assim que o filho percebe que você também está tentando caminhar, né? Segunda coisa então, como é que eu avalio o meu filho se está indo buscando metas altas? Pois se ele está correndo atrás já qual é a faculdade que ele vai fazer, ele já está pesquisando, já está visitando, já está fazendo teste profissional, vocação e tal, conversa com profissionais. Então, ele já está começando a se interessar mais por coisas culturais, já vai no museu, sabe? Ele vai no recital de piano.
ele começa a ter inquietações sociais, quer visitar um asilo, um orfanato, já está alto nível, já está com outra vibe, né? Não é aquela molecagem que estava lá antigamente, né? Começa a vislumbrar já o seu caminho profissional, começa a bater um papo com você sobre, enfim, o que ele quer fazer de engenharia, de medicina, de direito, de design, ele quer fazer, depois de educação física, ele quer fazer o que for, mas ele já está se encontrando, já começa a namorar sério, uma forma ótima de você avaliar como é que está esses ideais altos, essas metas altas, né? Ele já está, pois, lendo bastante, ele dedica à leitura, ele consegue ficar uma tarde inteira do domingo lendo um livro, sem nenhum problema, né? Ele tem uma ânsia de aproveitar bem o tempo. É um critério infalível. Se o filho está aproveitando bem o tempo, aproveita bem o tempo depois das aulas, no fim de semana, ele sabe se organizar, então está indo muito bem. O segundo aspecto que você, pai, tem que fazer nessa idade do ensino médio é o valor da palavra dada. Ele tem que perceber que não pode faltar os compromissos. Não pode. Ele disse sim que ia, ele tem que ir. Ele falou que não vai, então diz que não vai. Sabe que o filho fica enrolando, isso é uma coisa muitas vezes cultural no nosso país, que não é nada bom. Ele tem que aprender a dizer sim e vai. Está chovendo, está com vontade, não tem, ele se comprometeu. Então, é isso, a pessoa tem que aprender a honrar a palavra dada. Outro aspecto dentro do valor da palavra é libertar-se um pouco da preocupação da imagem, o que os outros estão pensando dela. Isso aí na adolescência é terrível, né? O que estão falando de mim, né? Como é que está a minha imagem aí no Facebook, né? O que estão falando aí na escola, né? Nessa pressão que existe dos amigos, as meninas, então, lutar contra a vaidade, né? Hoje eu pus uma resposta aí que me perguntaram como lutar contra a vaidade nos meus stories, podem ler lá depois. Pois é, uma resposta até bastante trabalhada, né? Mas hoje o jovem anda muito atrás de espelhos. Espelho que está no celular, o espelho que, propriamente dito, é o espelho do que estão falando, é o quantos likes ele recebeu, quantos seguidores aumentou, sabe, aquelas bobagens todas que a pessoa depois fica muito dependente, muito ansiosa e fica frustradíssima e depressiva se não está recebendo likes nas suas postagens. Que bobagem é essa, gente? Mas então você tem que ir formando a ver que você não tem nada a ver. Então, ver como é que está o valor da palavra, como é que eu avalio o caráter nessa idade. Se a pessoa não esquece as coisas, não esquece as provas, não esquece pagar a conta, não esquece aniversários, não esquece os amigos. Você pede uma coisa para ele e ela faz, não precisa falar mais uma vez, ela já assume. Né? Ela regula muito bem, pois, o seu tempo de celular, né? Fica lá se controlando, enfim, não, sabe, foge dessa tendência ao narcisismo, que há uma força imensa hoje entre a juventude, todo mundo assim, se olhando, sabe, tá uma coisa muito forte esse narcisismo aqui. E por fim, o último aspecto que o pai tem que fazer é independência. Ó. Tem que ir soltando, tem que deixar pegar um ônibus, tem que deixar ir numa festa, tem que deixar ele voltar às 3 da manhã. Não vai pegar o cara, não vai. Voltem de van, voltem de Uber, mas você ir buscar o filho às 3 da manhã, eu acho isso um absurdo, sinceramente, me desculpe falar assim, né? Sabe, eu sei que a cidade é insegura, que há problemas de segurança, então não deixe na festa. Agora, você acordar às 3 da manhã para buscar o filho, isso não é bom. Ele tem que aprender a viver os seus riscos, ele tem que aprender a avaliar todos esses aspectos. Então, ver como é que ele está se organizando, ver se ele sabe planejar a sua semana, sabe, se ele sabe, se organizar. Então, como é que eu avalio o caráter do meu filho nesse aspecto da independência? Ele começou a descobrir que a dependência com a família é bom. Então ele liga, mãe, vou chegar atrasado, vou chegar tal. A pessoa que tem responsabilidade, olha, mudei de planos, mas então tá ligado. É uma independência com uma dependência boa. Essa é a boa independência. Então a independência não é fazer o que quiser, não, é que a pessoa está ligada à sua família. Então, como é que eu avalio se o meu filho está indo bem? Se tem muitas iniciativas, se sabe escolher já o seu caminho, se ele sabe conversar com você e consultar as coisas. Pai, eu estava pensando em fazer isso, estava pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Então há uma consulta, há uma prudência consolidada e a pessoa começa a ser uma pessoa segura. Você se sente seguro com o seu filho. Então pronto, eu fui muito rapidamente, né? Você vê que são muitos itens. Eu vou mandar essas tabelas todas para amanhã no feed, vocês podem conferir depois. Mas a gente já pode ir terminando a nossa live, porque daqui a pouco vai nos acabar o tempo. Mas qual é a grande conclusão que a gente tem que fazer na nossa live de hoje? Que avaliar o caráter do meu filho depende, em primeiríssimo lugar, de mim. Como é que eu estou formando o meu filho? Como é que eu estou dedicando tempo a conversar com ele, a dialogar com ele, a explicar as coisas, a entender as dores do seu filho? Você entende as dores do seu filho? Ou você
está distante, diferente, né? Você tem uma autoridade moral para explicar as coisas? Você se sente com autoridade moral? Depois, deixar que o seu filho assuma a própria vida e, por fim, que seja uma pessoa feliz. Vamos tornar o seu filho feliz? Vamos tornar o seu filho maduro? Vamos tornar o seu filho com um homem de caráter? Estou apostando neles. Obrigado pela presença. O tempo está terminando. Até a próxima live.